Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Cris. Seja bem-vinda aqui no podcast. A Cris é manicure desde os 14 anos. E hoje ela tem o seu próprio business aqui na Irlanda, que inclusive tá crescendo, né? Cris, conta um pouquinho pra gente quem é a Cris, de onde você veio do Brasil, um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Boa tarde, bom dia pra todo mundo. Eu sou a Cris aqui na Irlanda, eu sou a Cis lá no Brasil. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu comecei a fazer unha muito nova, né? E porém, no decorrer dos anos, com todas as manicures antigas, né, do Brasil, eu oscilei entre fazer unha, trabalhar com vendas, trabalhar com gestão de vendas, porque alguns anos antes do decreto do país para o MEI, né, para o microempreendedor individual, a manicure ela não era reconhecida como uma profissão ou como hoje um microempreendedor individual. Então nós, na nossa juventude, sempre procuramos por um registro em carteira, né? Principalmente porque os nossos pais, eles entendem que a gente precisa começar cedo a fazer a contribuição. E aí, por esse motivo, eu fiquei bastante tempo entre fazer as unhas em casa, né, das minhas clientes, e também trabalhar com CLT no mercado de trabalho. Porque não dava pra se manter só. Não tinha como. Dava pra você se manter, né? A rentabilidade sempre foi muito boa para quem ali tinha uma clientela também para atender. A questão era que você não tinha um registro, você não tinha um payslip, né? Aqui o nosso... Uma folha de pagamento. Uma folha de pagamento. Então, a gente assim, tá tão chique que a gente não lembra as palavras em português. Então você não consegue ter uma renda pra você financiar um carro, você não consegue comprovar uma renda pra comprar uma casa. E a minha avó sempre falava, você precisa de um trabalho registrado, você precisa estudar. Um concurso, uma profissão. E eu também passei por esse processo de volta pras unhas completamente, depois volta pro mercado de trabalho. Há alguns anos eu abri o meu negócio no Brasil, que todo mundo, né, que me acompanha hoje no meu Instagram, eu tenho muitas clientes ainda que me acompanham do Brasil. Era o Ateliê das Unhas, ali na região de Campinas, onde eu sou. E graças a Deus, após conquistar o reconhecimento do meu trabalho, o êxodo ali na minha região, eu decidi me mudar para a Europa. E aí estamos aqui. Do atendimento a domicílio, a gente conseguiu estruturar de uma mesa, uma sala, e hoje eu estou localizada aqui no Temple Bar, eu acredito que seja a região central de Dublin, e com muita alegria tocando um negócio. Isso é lindo. Que, se Deus quiser, muito lindo. irá crescer muito mais. Sim, com certeza. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre intercâmbio? Então, de imediato, eu tenho amigos em Portugal e eu ouvi pela minha amiga que hoje também trabalha em Portugal, a Samara, sobre a mudança para Porto. Então, não foi a minha primeira opção. O intercâmbio na minha cabeça ele só existia nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu não procurei nenhuma agência de intercâmbio de imediato porque eu ia para Porto. E na época eu namorava e o amigo do meu namorado falou, olha, mas por que você vai para Porto? Tem muito brasileiro em Dublin e você pode estudar inglês e trabalhar e a rentabilidade é muito melhor porque não é tão fácil ganhar-se um bom salário em Portugal. A minha intenção na época era trazer o meu filho para a Europa, porém em Portugal eu teria que ir, conseguir um contrato de trabalho e depois buscar o Pedro. E quando eu fui atrás de conhecer Dublin, eu achei você no Instagram, eu achei o Marião, né? Sim. O Mário na Europa, o Pobre na Irlanda, e aí eu sempre gostei do inglês, então eu falei, bom, é isso daqui. Aí me programei, precisei aguardar mais um ano do período que eu iria para Portugal, porque afinal, né, Dublin tem a comprovação de renda, e como eu tinha amigos em Porto, eu só iria com a renda para 6 meses, assim, sem pagar nenhum curso, sem comprovar 13.000 euros. E aí, depois desse período que eu estudei a possibilidade de vir para Dublin
pra conseguir morar depois E de um aí tempo. foi ralando, que foi juntando tudo. Comprei. Pra quem não sabe, né, eu era blogueira antes aqui na Irlanda, então eu postava várias coisas sobre Dublin, sobre intercâmbio, e a Cris era minha seguidora raiz. Me ajudou muito. Pois muito, é, muito. e eu nem sabia, nem sonhava, e quando eu vim fazer a unha com ela, Eu que falei, ela me contou, você me ajudou. e eu não tinha nem noção disso, então foi muito legal, assim, saber dessa história, e saber que eu ajudei, né, de alguma forma, Sim, foi muito legal. E foi assim que eu descobri o intercâmbio. Eu fechei na época. Na época você você Não falava tava, muito, mas você começou a vender depois pra Viaja Mais, né? E eu anteriormente acompanhava o Pobre e eu sempre gostei muito do conteúdo do Marião. E fechei com a Time to Travel, né? Que inclusive faliu no dia que eu cheguei. Sim. Mas... E queremos saber dessa história também. Porque Muitos perrengues. já não basta, né? Todas as dificuldades, mesmo na programação, fazer um intercâmbio é sempre não saber o que você vai encontrar. E aí eu cheguei aqui, fiquei parada ali na imigração com a loira, precisaram até ligar pro Marião. Pode ser que ele nem lembre, mas tem muito tempo isso, é muita gente, muitos alunos dele, mas eu liguei pra ele desesperada e o policial falou com ele por telefone, ele me acalmou, eu pensei que eu ia ser deportada, ou coisas do tipo, que pra mim já era muito estranho. Eu sempre tive na cabeça que pra você chegar a um intercâmbio você precisa de um visto antes, então eu não entendia muito, eu sempre fui muito desconfiada e aí eu ficava, meu Deus, e se eu chego lá? Então até o momento de eu entrar em Dublin, eu ainda pensava que um pobre pode ser deportado. Muito eu fácil. pensava, eles vão descobrir que eu sou pobre, eles vão me deportar, né? Eu não vou ter dinheiro assim. Pra entrar. Eu tinha, claro, toda a comprovação, mas você pensa, se eles puxarem que eu não tenho pais com muita condição no Brasil, eles vão me mandar pra casa. E a mulher me deixou sentada 2 horas. Ai, caramba, na salinha, me botando terror, contando meu dinheiro, assim. Parecia até que ia rasgar as minhas notas, mas no final deu tudo certo. E ai, que já bom. fazem quase... Em junho faz 4 anos. E a agência faliu no dia que você chegou? Eu cheguei, na verdade, no domingo, mas o transfer não foi me buscar. E quando eu cheguei na casa... tinham pessoas naquela casa que tinha sido despejada de outra casa da Time to Travel. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que o Mário falou assim, olha, paga o táxi que eles vão te devolver e vai dar tudo certo. E quando eu tentava falar com o pessoal da T2T, ninguém me respondia. E aí você pensa, eu fui pra uma casa que tava todo mundo já aterrorizando o ambiente. Você tinha acabado de Eu chegar. tinha acabado de chegar. Então não foi muito, né? Quando foi na segunda-feira, eles tinham aquela coisa de vender euro, eu perdi com eles. Quando eu cheguei na agência estava fechada. Só que eu tinha em seguida a escola, porque eu ia estudar à tarde na IBAT. E eu tinha a prova, né, de level pra fazer. E aí eu fui pra escola. Quando eu voltei, eles deram uma nota no Facebook, em todas as pages de falência. E eu falei, ui, e agora? Pra não bastar, na quinta-feira o landlord chegou na casa e falou, vocês têm até domingo pra sair. Meu Deus. Então eram pessoas que vinham de outra casa, que estavam ali, que já tinham sido despejados. E tava todo mundo assim, tá, quando você não tem a quem recorrer, você só tem que sair. Porque podia ser que a casa estava paga, porém como eles deram a falência, eu acredito que todas as pessoas envolvidas falaram, não, a gente consegue recuperar dinheiro aqui. E aí, era no sábado, eu ainda tava, tipo, andando de mala na rua, fazendo um monte de entrevista, desesperada, porque aqueles imprevistos. Eu tinha feito uma entrevista na sexta, e a moça me falou que eu podia me mudar. Não conhecia ninguém aqui, mas eu tive o Djalma, que é um amigão que me ajudou muito. E aí eu falei, tudo bem, fiz as minhas malas porque nós teríamos que sair até o domingo. E a maioria das pessoas já estavam nessa casa há algumas semanas, então eles já tinham se agilizado. E ficou só eu pra, né, uma das meninas, a Larissa,
Ela voltou, ela é de Campinas, ela voltou, ela falou, eu não vou passar por isso, eu perdi dinheiro, eu não vou ser despejada, ela ficou com medo, ela antecipou o voo dela e tinha um voo, ir embora pra casa. E o Djalma falou, não, tudo bem, no sábado eu te ajudo a levar a sua mala. Na época não existia nem condição ou possibilidade de você pensar em pagar o táxi pra mudar, né? Aí eu peguei o ônibus com a minha mala e fui mudar. Eu estava dentro do ônibus quando ela mandou mensagem, olha, como a minha colega de quarto que vai ficar pediu pra eu escolher uma amiga dela, eu vou ter que mudar os meus planos com você. Eu tava indo pra casa. Meu Deus. Aí eu pensei, eu vou dormir na rua. Mas a minha família com certeza só vai escutar isso agora. Eu entrei em desespero e o Djalma falou, não, a minha sorte foi que eu tinha outras entrevistas pro sábado que eu não tinha cancelado, né? Aí eu falei, bom, eu vou na entrevista, conheci o pessoal de outra imobiliária que me deixou entrar na casa até mesmo antes do apartamento estar pronto, porque era aquelas casas que você coloca a energia, aqueles empreendimentos de estudante e que todo mundo mudaria na segunda. Ele falou, olha, não tem energia, tá tudo apagado, falta trazer ainda camas, mas toque a chave, você pode entrar. Aí eu paguei e entrei. Gente, até pra vocês entenderem, ela tá falando em entrevista que a gente faz entrevistas pra entrar nas casas, né? Por exemplo, quem chega antes aluga um apartamento, que era onde eu morava também, era assim. Então, vamos supor, o apartamento tava no meu nome, né, no contrato meu e da Luana, então a gente alugou o apartamento, e aí as próximas pessoas que ia chegando, a gente ia fazendo a entrevista pra ver se batia, tipo assim, se a gente gostava da pessoa, se a pessoa fumava, se a gente realmente gostava de cigarro, não, né, se a pessoa ia fumar dentro de casa. Então aqui em Dublin, em vários países também, as pessoas fazem entrevista pra ver se vai bater aquela vibe com a pessoa que tá entrando. E aí, às vezes, você não bate a vibe, né? E tá tudo bem, mas aí você fica sem casa e vai procurando mais. Acredito que hoje seja mais fácil, né? Mas em 2019 era muito difícil. Você fazia... Eu tive muita sorte. Eu fiz essa primeira, eu fui aceita. Eu acredito, sim, que ela tinha intenção. Mas como a flatmate, de repente, surgiu uma conhecida que precisava da vaga, ela simplesmente mudou os planos. E isso acontece muito aqui. Né? De você hoje querer morar com alguém, amanhã você não querer morar mais, porque a gente compartilha o mesmo ambiente. E em seguida eu conheci o pessoal, eu tive muita sorte porque não era uma vaga, era um condomínio residencial com apartamentos estudantil para 9 pessoas, 12 para cada apartamento. Então assim, como havia um mutirão, não era uma vaga tão barata, mas era um apartamento novo, eram móveis novos. Então eu tive essa facilidade porque eu acho que tudo acontece por um motivo. Né? E aí tava lá eu de já andando de um lado pro outro. Naquela noite eu pensei, acho que eu vou ter que pegar um hotel pra dormir. E ele, não, qualquer coisa você deita lá com o pessoal da minha casa, tá tudo certo. Mas mesmo no caos eu encontrei assim, contatos que foram primordiais pra conseguir ficar firme e segurar aí a barra pra tocar a vida em Dublin. E você não pensou em desistir nenhum minuto? Não, eu não tinha essa opção, né? Eu não tinha essa opção. Eu não tinha mais nada no Brasil, a não ser minha família, meu filho. Eu já tinha vendido meu negócio. Já tinha, claro, feito ali alguma poupança para uma emergência, caso eu necessitasse voltar. Se fosse necessário perder tudo aqui num golpe ou algo do tipo, acho que a gente precisa se preparar para isso também. Eu voltaria, começaria de novo, mas estar aqui e ainda com um dinheiro desinteirado da comprovação, que é outra história, mas ainda com a possibilidade, eu acho que desistir seria a opção de eu não ter mais €1 na conta. Não ter trabalho, não ter nada. O trabalho, porque às vezes você não tem €1 na conta, mas tem o trabalho, né? Se eu não tivesse nenhum euro, nem o trabalho, talvez nem a casa pra morar, ou nenhuma ajuda, talvez eu não ficasse na rua, assim, esperando, né, virar uma homeless. Mas tendo-se as chances, eu acho que eu vim com a intenção de vai dar tudo certo.
E deu. Deu tudo certo. Deu. Depois de muitos perrengues, deu. Deu tudo certo. E como que foi, assim, teu primeiro trabalho? Como que você galgou pra chegar onde você tá hoje aqui? Olha, eu acho que eu tenho a facilidade, de certa maneira, de não precisarmos apenas de um contrato de trabalho para trabalhar, né? Eu acho que a minha profissão, ela me dá muita liberdade de mudar de país, né? Eu falo, eu tenho o privilégio de ser manicure na Europa, porque o advogado, ele advoga no Brasil, aqui ele não advoga se ele não tem todas as certificações, né? O médico, o engenheiro, o doutor, agora o cabeleireiro, a nail designer, então isso é bacana para quem tá no Brasil aí escutando. Sempre foi, eu acho que ainda precisa ser falado sobre as profissões de empreendedor individual. Que no Brasil é desvalorizado. De certa maneira, e aqui o valor é muito bom. Exatamente. Né? O valor que eu digo no sentido de a autonomia que você tem. Claro que eu tenho um filho de 13 anos, quando eu cheguei aqui o Pedro tinha 9, então eu não podia viver da unha, afinal eu era só a Cris, né? E ninguém me conhecia. Então eu tive o susto de perder nessa coisa de ficar sem a casa, sair antes do período que eu tinha de casa reservada pra mim. Eu fiquei sem o completo dos meus 3.000 euros e isso me desesperou, porque eu não tinha sequer um conhecimento de alguém aqui. Tipo, alguém, sei lá, de Campinas que estivesse aqui. Então eu pensei, ninguém me conhece. Quando chegar o dia do GNAB, eu não vou ter o dinheiro completo. O que eles vão fazer com isso, né? Então eu corri atrás, foi quando eu trabalhei um mês no salão da Refontes, porque eu precisava fazer um dinheiro muito rápido, né? E como eu não tinha documentação, eu não conseguia pegar um cleaner hoje, um cleaner amanhã não me daria pelo menos em 4 semanas o dinheiro que seria 1.500 euros que descontou. Porque como eu saí antes da casa e como eu perdi dinheiro com eles, por mais que eu trouxe o dinheiro, eu trouxe quase 4. Mas aí você muda, você vai, tipo, até 45 dias do GNAB eu precisava de renda. Então eu trabalhei por um mês, nunca foi uma intenção minha trabalhar dentro de um salão, porque no Brasil eu já tinha meu negócio e aqui eu sabia que eu precisava fazer minha clientela e eu nunca gostei muito dessa ética de entrar pra dentro de um salão, fazer a clientela lá e sair com a clientela. Então eu falei assim, eu não vou trabalhar por muito tempo pra alguém. Então o que eu tenho? Eu tenho um boca a boca. Eu vou arrumar um emprego registrado e eu achava muito importante essa coisa de você se introduzir por conta do inglês, né? Porque na minha profissão 99% do meu público é brasileiro. Então eu não falo dentro do meu trabalho inglês. E eu pensava assim, não, eu vou arrumar um trabalho tipo 20 horas fora, vou estudar e vou fazer unha. Então eu sempre tive 2, 3 trabalhos ou mais. Então eu trabalhava de noite no pub, fazia cleaner de manhã, ia pra escola à tarde, antes de ir pro pub que era de madrugada, pub balada, né? Ou Everly, que hoje faliu. Eu fazia nesse meio tempo saindo da escola todos os dias 1, 2 clientes. E assim eu fui fazendo a clientela, fiquei atendendo a domicílio em torno de 1 ano, 1 ano e 1 mês. E na correria, né? Na minha casa, na casa da cliente, na minha casa, quem me via andando na rua parecia um Tasmania. Eu botava uma mala de 10 quilos no braço, uma bolsa nas costas. E aí quando eu não pedalava, porque daí era perto, eu tava pegando ônibus, trem, eu ia pra Rolf, pra Sandford, pra Dunleary. E hoje elas vêm até o meu espaço. Mas eu fiquei por bastante tempo fazendo atendimento a domicílio, porém eu sempre trabalhei em cleaner e também staff de pub. E aí trabalhando, indo, né, de casa em casa, como que foi que você falou assim, preciso montar o meu primeiro empreendimento aqui? Foi na pandemia, né? Claro que não no período da pandemia, mas a gente teve aquele boom. O Everly fechou, ele afastou todos os funcionários pro auxílio.
E de ser bem sincera, como eu pagava as contas, porque eu estudava escola particular no Brasil, tinha as despesas de casa, eu não conseguia pagar o meu aluguel, pagar renovação. Nesse período eu já estava procurando assim, eu já estava fazendo a documentação da Itália, porque eu morei lá na Itália para me naturalizar. Então eu tinha muitas despesas e 350 euros não pagava as minhas contas. Então eu consegui um trabalho lá na Warner, eu fazia de segunda a segunda, 14 horas por dia, e eu trabalhei o período da pandemia todinho. Nesse período eu fiquei sem atender as clientes. Quando deu aquele boom de vai começar a reabrir e tal, que foi novembro para dezembro, que foi o primeiro ano de dezembro, eu consegui uma mesa temporária. E de ser bem sincera, naquele momento, tava lindo o espaço, a gente comprou os móveis, era super pequenininha, era menor do que essa minha sala de espera aqui do lado. Era uma mesinha. Eu pensei, eu vou fazer, porque nessa, eles tava voltando já, eles cortaram minhas 80 horas da semana, eu fiquei desesperada. Sim. Falei, eu não vou poder ficar fazendo 20 horas. E aí, como eles me deram muitas horas durante muito período, a própria direção de lá falou, ela não vai mais fazer mais de 40 horas, porque ela faz quase 70. Ou mais. Pra você tava ótimo, né? Não, eu tava amando, né? Eu me sentia milionária naquela época. Mesmo não sendo, porque a pandemia tava ali, tava todo mundo fechado, as pessoas ainda estavam em casa. Você não tem nenhuma loja aberta. Eu não tinha onde gastar, porque eu só trabalhava. E eu tava me preparando pra ir pra Itália. Então, não pensei que ficaria ainda um tempão sem ir. Nesse período, fechou em novembro. Reabriu, só que reabriu só até dia 25. No dia 25, após meio-dia, eles falaram, eu vou fechar. Então, quando eles decidiram, eu falei, bom, ainda bem que a minha sala é temporária. Eu entreguei a sala e fiquei sem espaço e fui para o Brasil. Quando eu tava indo para o Brasil, né, eu conheci uma menina que já trabalhava ali onde você foi, na minha sala, na Westmoreland, e aí ela me comentou da vaga e eu peguei, que foi muito bom para mim, aquele local, porque era um valor, assim, bacana e era uma mesa. Só que em seguida eu fiquei com a sala toda, porque ela saiu, né, depois de um tempinho. E dali eu falei, bom, agora é daqui pra frente, né? Não tem mais como voltar. Mas isso também foi, né? Eu fiquei naquela sala um ano e um mês. Eu estou nessa sala, já tem agora em maio faz um ano. Isso assim, parece que isso é resumindo, né? Parece que foi uma troca rápida, mas não. Eu fiquei numa sala um mês, depois eu fiquei um ano e tô aqui há quase um ano. Então foi bem na pandemia que foi aquela... Eu acho que também é muito difícil você abrir um negócio em qualquer lugar, né? No Brasil também não é fácil. Mas aqui, quando eu abri, voltando um pouquinho ali, a sala temporária, eu abri no dia 19 de novembro e no dia 27 eu não tinha mais nenhum horário disponível em dezembro. Caramba. E eu falei assim, cara, eu fiquei tanto tempo parada, de certa maneira, porque era pandemia, eu não tinha como ir na casa das pessoas fazer unha. E mesmo assim, elas estavam esperando a minha volta. E como foi uma volta já inaugurando um espaço, foi aquela loucura. As clientes abraçaram a causa e eu fui pro Brasil. Então, quando eu voltei, eu falei, vai ter que continuar, né? E eu já estava perto de ir pra Itália. Então, eu sabia que após tudo aquilo... Iria melhorar. Antes da gente já entrar na estrutura do business pra você contar pra gente, você veio do Brasil com um filho lá. Conta pra gente como que é o coração de uma mãe tentar buscar o melhor pros seus filhos, porque eu tenho várias pessoas que mandam mensagem e falam assim, eu preciso ir, mas eu preciso ir com meu filho. E é muito difícil pra gente explicar que não tem como trazer da primeira instância. Não tem como você vir com uma criança dependente. Na Austrália tem outros países que também pode, como o Canadá, dependendo do visto. Mas como que foi pra você, uma mãe, deixar uma criança de 9 anos? Como que você teve esse suporte? Conta um pouco pra gente antes da gente entrar no business. Eu fui criada com a minha avó, né? E eu sempre dependi muito dela pra me ajudar com meu filho. Quando eu vim, eu pensei, putz, eu
Tipo, eu posso estar perdendo porque a gente não sabe o resultado. Então eu pensei, esse voltar no... Você pensou em desistir? Eu não podia. Você tinha não? Porque se eu desistisse, principalmente depois de um tempo, que foi quando aconteceram muitas coisas, era como perder em vão toda a distância, né? Eu já ouvi do meu filho coisas assim, parece que você não vai voltar nunca. Toda hora que você fala, eu vou, acontece alguma coisa, que foi na pandemia. Ele estava esperando eu chegar naqueles 8 meses que eu iria. E aí tudo foi cancelado, os voos, eu não conseguia. Imagina você ter o seu filho no Brasil, um voo cancelado e você fora do país. Numa pandemia onde muitas pessoas estão morrendo. Foi desesperador. Quando eu voltei, eu não sabia mais se eu teria forças para voltar. E aí a gente viajou para o Nordeste, nós ficamos muito juntos. Então assim, o que eu falo é planejamento, principalmente com a sua mente, né? Que eu acho que é o que às vezes nos sabota. Porque você não tem noção da saudade e do que você vai enfrentar. Então assim, eu usei como válvula pra mim trabalhar. Né? Eu cheguei aqui, eu perdi muitos quilos. Quem me conhece, quem ouvirá esse áudio sabe que eu trabalhei assim, eu trabalhava 21 horas. Do dia de 24 eu dormia 3. Quando eu dormia 4 era muito. E eu fiz isso por muito tempo. Mas isso não era apenas eu trabalhando no automático. Era assim, eu pensava, cara, pra que eu vou ficar em casa? Porque a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Sim, exato. Então quando eu chegava de manhã e eu trabalhava, e eu parava 11, tipo, acabou meu dia. Aí eu posso ir pra casa, falava com um flatmate outro, conversava, dormia 4, 5 horas, 7 horas eu já tava saindo de novo. E quando eu tirava folga, eu tinha tempo de pensar, de fazer a chamada, de chorar, e aquilo demorava dias pra eu me energizar de novo. Então eu pensava, não, eu vou ligar, eu vou falar, mas eu vou só trabalhar. Pra não ficar em casa pensando que eu tô perdendo. E também pra você acelerar o processo. Exatamente. De não ficar tanto tempo longe. Porque eu acho que planejar é muito bom. Embora não aconteça tudo do jeito que a gente quer, você tem um destino, né? Você tem ali uma direção. Eu fiz tudo exatamente no período que eu terminei o meu último curso no dia 1º de setembro. E no dia 1º de setembro eu fui pra Itália. E eu voltei da Itália com 30 dias. Eu fui pro Brasil e busquei o Pedro Henrique. Tudo muito assim na risca. Claro que veio, né? Veio a perda, veio a vitória, veio um monte de conquista e de derrota junto, mas eu saí com o objetivo e tentei chegar aqui e não me perder nesse foco. Que é o que a gente sempre conversa. Isso aqui é uma loucura. Então assim, você acha que não, eu sempre fui sonhadora, então assim, ao mesmo tempo que eu queria viajar e sair no mundo viajando e nunca mais voltar pra Dublin, eu sabia que eu tinha que voltar, trabalhar pra buscar meu filho. E aí eu fiz nesse tempo, mas não dá pra dizer que é fácil, porque nesse meio caminho, eu acho que eu comentei com você que quando eu fui pro Brasil eu perdi meu irmão. E pior do que deixar o Pedro foi a perda do meu irmão. Eu pensei que eu não ia voltar. E nesse período, eu pensei que se eu não voltasse pra cá, eu teria perdido mesmo o tempo. Até porque eu tava na minha última renovação, né? Eu tinha um período para fazer isso. O meu documento da Itália já estava basicamente pronto. E foi bem difícil, assim. Até hoje, quando eu olho pra trás, hoje eu trouxe minha irmã também, né? E aí a caçula das meninas, eu ainda tenho um caçulinha que tá chegando agora, em maio, minha mãe chega também. E aos pouquinhos eu vou trazendo toda a família, mas eu sempre falo pra minha irmã que Dublin, ela é
Montanha-russa, que assim, você tem que... O carrossel está aqui, né? Você tá indo e voltando. A montanha-russa, a hora que você chega no topo dela, você cai. Você dá... E é de uma vez, né? É de uma vez. Então, nesses anos todos, eu tive muitas alegrias, mas eu tive muitas tristezas. Quando a gente sai de casa, você não sabe como que você vai voltar a encontrar a sua casa, né? Isso serve pra mãe que tá deixando o filho, tá vendo? Serve pra filha. Eu tenho muitas clientes, e eu tenho cliente que perdeu o pai, né? Que a gente sofre até hoje com isso. Eu tenho cliente que perdeu mãe, eu tenho cliente que perdeu vô e vó e pai. E assim, pandemia, né? na pandemia, e aí a vida, né? Porque hoje você tá respirando, amanhã você não sabe. E quando eu perdi o Lucas, eu tinha essa impressão. Eu falava assim, eu conquistei muita coisa e eu ganhei muita coisa com Dublin. Mas eu perdi os últimos 2 anos de vida do meu irmão. Eu acho assim, no Brasil a gente tá ali, né, na correria, mas eu tava vendo, né? E eu fiquei um tempão. Até hoje eu tenho mensagem de áudio dele me pedindo no iPhone que eu não consigo deletar. Porque você escuta a voz. Então, é o que a minha mãe passa. A minha mãe passou por esse processo de não saber se ela queria ficar no Brasil ou se ela queria vir. Hoje ela tá feliz que ela tá vindo, mas ela precisou desconectar. Então, mais do que só deixar o meu filho, eu tinha essa certeza absoluta, assim, que não podia ser em vão. Então, pra quem quer deixar, né, e precisa, não é nem sobre o querer, pra você que precisa deixar, você só precisa colocar na cabeça que tem um tempo, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, elas se perdem, mas tem um tempo pra você chegar em Dublin e tem um tempo pra você deixar Dublin. Ou não, mas você nunca sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, não ter esse foco de eu preciso fazer isso. Eu conheço muitas pessoas que chegam aqui, eles esquecem o que eles vieram fazer aqui. Você que trabalha com isso, você sabe, né? Se perde nas baladas. Então... Se perde no... Isso aqui é uma delícia, né? Você trabalha, viaja. Trabalha, viaja. Mas às vezes chegou o dia que acabou o teu visto e você fala, eu não tenho nenhum dinheiro para ir embora. Por quê? Porque isso é bom também, né? Eu acho que eu tive também maturidade, mas eu acho que eu cheguei aqui com 31 anos. Eu fiz 35 agora. É muito mais fácil quando você também já chega mais velha, né? O intercâmbio eu sonhei quando eu tinha 15 anos, né? Ir para os Estados Unidos, eu tenho amigas que hoje vivem lá, que com certeza vai lembrar de eu falando do sonho americano que eu sempre tive. Mas eu cheguei aqui com 31. Então eu esperei 16 anos. Até porque com 15 eu não tinha nada, né? Tinha que galgar muito. Eu não tinha nada. E eu esperei 31 anos, mas assim, tem muita gente nova. Tem gente de 19 anos. Eu tenho cliente que fez 18, chegou aqui e veio fazer o 19 e eu... Menina, cadê sua mãe? Exato. Assim, e aí é complicado, porque daí fica, sabe, aquele espírito jovem que eu nunca tive, que eu sempre fui espírito de velho, preguiçoso, sempre assim. muito sábia, né? Pra balada, sabe? Mas é difícil. Aqui você se perde fácil. Sendo jovem, você se perde mais rápido. Então, precisa centralizar. Eu acho que eu tive o meu filho pra me dar um rumo, assim, sabe? A gente escuta os nãos, né? Tinha muitas pessoas, até da família, que duvidava que eu voltaria no tempo pra buscá-lo. Mas eu fiz o que eu pude com aquilo que eu tinha. Acho que... Fez muito rápido, fez muito bem. Esse o resumo. Com certeza. E hoje o seu filho tá aqui. E aí, como que foi trazer o Pedro? Como que foi ele iniciar aqui na escola? Que teve um perrengue? Nossa, tudo, né? Tudo é um perrengue. Mas deu certo, ele adora, assim, né? Ele pegou muito rápido. Na verdade, assim, ó, o Pedro sempre gostou também, né? De inglês. E aí, lá no Brasil, ele tinha um extracurricular em inglês e tal, eu estudava. Só que eu não imaginava como que era o meu filho falando inglês.
Quando eu cheguei aqui, eu consegui uma escola voluntária, é tipo uma ONG, né? Pra ele ficar até ele conseguir a escola, que foi uma burocracia, vocês acompanharam. Quando eu cheguei na entrevista pra passar e tal, eu pensei, a entrevista vai ser comigo, porque eu falo, né? Aí, quando eu terminei de conversar com a principal da escola, né, a diretora, ela falou, bom, pode preencher esses papéis que eu vou bater um papo com ele. Aí eu... Mas ele não fala. Tipo, eu sabia que ele falava um inglês básico, mas eu pensei, eu achava que eu entendia alguma coisa, mesmo que beginner. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, eu era beginner forever. E o Pedro, a gente brinca assim, eu e os meus amigos, ele começou a conversar com ela. E eu tô aqui preenchendo papel. Quando eu parei e eu escutei ele falando inglês e conversando assim, eu falei, não era porque ele tava falando inglês. Eu comecei a chorar, mas era porque tava entendendo a irlandesa falando inglês. E eu falei, gente, eu entendo o americano da televisão falando inglês. Mas entender o inglês dos irlandeses, é muito tipo, difícil. É uma loucura, né? E aí foi muito engraçado, mas ele tá adorando a experiência. É uma mãe babô, né? Não, aquela assim, ó. Não, ele fica em casa agora já estudando francês, então, porque aqui eles aprendem, né? E ele tá muito bem também na escola, então não tem nota baixa, tem algumas dificuldades, porque muita coisa muda, né? Claro, mas tá falando mais inglês do que eu, você sabe? Tô Então, voando. tá. O orgulho, assim, de você olhar o que você vive hoje até a minha irmã tem 24 anos, mas assim, conseguir trazer ela, hoje ela também fez a cidadania dela e quando eu olho a gente saindo de casa, que eu e ela, nós saímos no mesmo horário, assim, eu falo, falta pouquinho pra mudar. E ela tá vendo o teu caminho também, né? Eu falo assim, pra mudar, né, só vai ficar 2 no Brasil. Agora a minha mãe vem com o meu caçula, né, meu irmãozinho, e aí vai faltar a Tawana e a Rebeca, que tem filhos, e aí complica um pouco, mas... Tem família. Enfim, eu não serei como o pobre, só o pobre na Irlanda. Seria a pobrada todinha. toda pobrada vai pra Irlanda. Ele me inspirou. Aquela assim, a trazer toda a pobrada. Exatamente. Eu trouxe todo mundo. Com certeza, eu acho que vai ser muito melhor, assim, pra você também, Sim, né? vai ser. Natal, nossa, vai mudar muita coisa. Muito. E aí agora vamos voltar pro business, né? Já que você contou um pouquinho da tua vida. Eu quero saber, porque assim, eu quando venho fazer a unha com a Cris, a gente só conversa de business, né? Sim. A gente vai trocando ideia. E, gente, essa mulher tem uma inteligência emocional que vocês não têm noção. E ela tem muita coisa guardada dentro dela, que eu sento ali naquela mesinha, ela fala, mas isso, e um sistema, e não sei o quê. E assim, eu sei que você quer também se lançar, né, como mentora. Então conta pra gente assim, como que o que funciona por trás desse business, porque não é só fazer unha, né? Não. O que tem por trás disso tudo? Eu, quando nova, o meu sonho era ter estudado psicologia, né? E muito pobre de Maré em si, não era um momento, assim, não eu fiz a mesma coisa, eu não conseguia pagar, fui pra RH. Psicologia sempre foi, assim, uma paixão. Eu acho que com o tempo, até nessa coisa de como eu me desenvolvi, eu acho que a vida que cada um tem, ela faz o homem, né? Infelizmente, às vezes as pessoas, até por como foi formado, né, os princípios, os valores, o caráter do ser humano, eles param no meio do caminho ou tomam uma decisão errada. Mas a minha vida, eu acho que ela me tornou uma pessoa emocionalmente forte, né? Eu tive muitas perdas, não é muita gente que sabe, mas eu tive uma filha, eu perdi uma filha que faleceu quando eu era um pouco mais nova, antes do Pedro. Então assim, é uma grande história, né? Eu não tive meu pai, eu fui criada com a minha avó e com tios e com família. Depois minha mãe, né, tentou dar o suporte que ela pôde. E aí eu acho que sair de casa muito cedo, trabalhar muito cedo, eu fui morar sozinha, eu tinha 17, pagar conta muito cedo, formou, digamos que a mulher forte que eu sou. Do psicológico falando, eu acho que é o que todo mundo tinha que cuidar. Eu acho que eu comecei a ter crises muito nova, né? Crises de vida, assim. E eu fui até pra fazer
psicóloga muito nova, terapia. Quando era uma época que era pra doido, entendeu? E as pessoas falavam, ela precisa de psicóloga até, ou seja, ela não é normal. Mas eu acho que também começar cedo me ajudou a ter um pouco mais de resiliência, né? E eu nunca desisti muito fácil das coisas, mas contudo, o meu business, ele se estrutura em cima de sonhos, sabe? Eu gosto muito dessa coisa da inteligência emocional. Eu falo que muito mais do que sucesso em manicure ou em fazer unhas, eu tenho um sucesso em me conectar com as pessoas, que é esse outro lado, que eu acho que as pessoas veem mais em mim do que a Cris só fazendo unha. Claro que eu amo fazer unha, mas eu acho que o meu sucesso, ele se respalda em como eu gosto de ter boas relações, como eu gosto de ouvir também e não só falar, embora eu fale muito, né? Mas é bom. Mas eu acho que eu aprendi no próprio sentar e fazer unha a olhar mesmo o comportamento das pessoas, né? A gente, todo ser humano tende a se conectar muito mais com quem ele parece. Sim. Mas no meio do caminho, você olha pra alguém que não tá tão conectado com você e você se pergunta, mas por quê? Né? Eu sempre fui assim, por quê? Isso de novinha. Eu era, tipo, meio mal educada quando eu era nova, porque eu ficava, mas por que isso? Mas você não pode fazer aquilo ali. Por que eu não posso? Mas sonhar aquilo ali é demais pra você, mas por que eu não posso? Então, quando você se pergunta, você começa a ir por trilhar esse caminho. Então eu acho que o business, pra mim, ele é me conectar com as pessoas. E hoje eu quero poder ajudar as pessoas com esses anos todos de experiência. Não só exercendo o serviço manual de fazer unhas. Mas eu tive poucas pessoas que passaram pela minha mesa e que não se tornaram muito próximas. Porque hoje você tem uma clientela bem grande, né? A gente tem vontade de te matar quando você vai viajar. Eu falto apanhar. Mas é muito. Eu tô em Dublin há 4 anos, é muitas clientes. E são clientes que, tipo, participam da minha vida. Sim. Uma vez me perguntaram assim, mas você casaria em Dublin ou no Brasil? Claro que eu tenho amiguíssimas e clientes no Brasil, até tava indo embora ontem e a minha cliente me deixou emocionada, a Tarsila, porque eu atendia ela todos os domingos de manhã. E a gente parecia que era o encontro com a Ana Maria Braga de segunda-feira, sabe? Era eu e ela, assim, uma linda. E é claro que eu tenho muitas clientes e tal, mas dificilmente eu não fico muito próxima. Então, no Brasil, eu ainda tenho muitas, mas hoje já são 4 anos aqui. Se eu casasse aqui, eu tenho uma lista de 250 pessoas. A gente vai ter que fechar. E não é daquelas que passam, é daquelas que fazem parte da minha vida. Vai ter que fechar o Dublin Castle pra fazer eu não ia poder fazer um casamento aqui. Porque como que eu ia chamar uma, eu não ia chamar outra. Ia dar treta. Ia dar confusão, então eu ia ter que só falar, olha, eu não vou poder me casar aqui só porque eu tenho todas vocês, eu não vou conseguir bancar uma festa pra... Eu tenho assim, eu tenho grandes colegas e amigas aqui em Dublin que fazem parte desse processo. E só mencionar uma coisa assim que talvez eu não tenha dito pra todo mundo, mas quando eu voltei do Brasil, que o Lucas tinha morrido, eu fiquei 15 dias, ele faleceu, eu fiquei uma semana no Brasil, eu voltei com alguns dias, 15 dias exatos, eu comecei a atender. E eu acho que a minha profissão me salvou do luto, porque eu tive tantas clientes que salvavam o meu dia, todos os dias, durante pelo menos uns 6 meses. Então eu acho que o sucesso de ter alguém próximo a você para te retribuir, sabe? Com uma palavra de salvação. É mais do que ter dinheiro, ou mais do que ter uma agenda com muitas clientes. É se conectar de verdade com elas. Sim. Business pra mim é tipo fazer parte da vida das pessoas a ponto delas me retribuírem sem nem mensurar o tamanho que quando você se conectava comigo,
Quando a gente você nem conversava. sabia quem eu era, Sim. né? E a gente conversava pela tela, né? Você falava e eu ficava, nossa, essa menina é maravilhosa. E tipo, e você só me conheceu, na verdade, Fazendo ainda amor. 2 anos depois que eu tava aqui, né? No processo de eu já estar na sala. Às vezes mandei um direct ou outro, você me respondeu muitos directs também. Mas assim, aí passa desapercebido. Entende? Então assim, você ter o business a esse ponto em que você, sabe, você transforma a vida das pessoas, é muito satisfatório. É demais. Ver isso. E é isso que você... Porque assim, vou já soltar um spoiler. Cris tá vindo aí com novidades. Mas é isso que a mentoria que você quer lançar faz? É Sim. isso que você quer ensinar? Sim. Porque o que eu sinto muito é que você é exatamente essa pessoa. Você tá fazendo a nossa unha, mas você também tá conectado ali olho a olho. Sim. Você tá, eu não sei, você tem vários olhos aí. Porque você tá fazendo a minha unha, você tá olhando pra mim, conversando comigo, e a gente tá ali se conectando e conversando. Sim. E parece uma mesa de terapia. É. A conexão que a gente tem é muito, muito incrível. É. E é com todas, né? Não é só comigo. As pessoas falam assim, toda manicure é um pouquinho psicóloga, né? É. De repente eu não precisei fazer o meu doutorado de psicologia. Exatamente. Mas eu acho que a graça tá aí, tá em ouvir, tá em memorizar. Às vezes os clientes falam, mas ela lembra de tudo. Tipo, eu tô fazendo a unha aqui há 3 Como anos você e meio consegue? e ela lembra do que eu falei com ela no primeiro dia. Sim. Mas é porque é muito importante pra mim ter esse vínculo, assim. Eu sei que do mesmo jeito que alguém me salva, num dia de manhã, com uma palavra, tipo, eu tenho o costume de dizer que eu acordo muito cedo, eu não gosto. Tipo, eu sempre fui da noite. Aí eu falo, aí as pessoas chegavam pra mim 8 horas da noite, ai, desculpa, aí você deve estar cansada, né? Eu falo, menina, eu acordei agora, tipo, 4 horas atrás. Porque eu sempre gostei de acordar, tipo, eu nunca acordei tarde, porém eu sempre gostei de trabalhar tarde. Então de manhã eu tô naquela assim, tô aqui, tô bom dia, vamos tomar café. E aí eu tô faladeira, mas eu tô mais ou menos, passou do meio-dia, eu despertei. Deu 3 horas da tarde, meio-dia pra mim, entendeu? E aí eu vou por uma sequência assim, até meia-noite eu ainda tô muito bem. Eu só não funciono depois da 1 hora da manhã. Mas já fiz unha 2 horas da manhã. Como assim? Sério? Já fiz unha. 2 horas. Comecei a fazer uma sessão de unha 15 pra meia-noite. Terminei 2 horas da manhã. Mulher do céu. As fases da Irlanda, né? Mas elas sempre falam, é só memória. Eu acho que o futuro é isso. Eu quero poder mais em prática ajudar as pessoas a ter esse rumo. Uma vez me perguntavam, mas você faz com facilidade isso? Eu falei, não, né? Eu me conecto primeiro. E aí depois eu executo com facilidade. Porque às vezes não sentir, né, não ter empatia mesmo pelo outro, não sentir a dificuldade do outro, fica aquela coisa robótica, né? E ninguém. E se você percebe que eu não me importo, né? Porque se eu realmente não me importar, ou se for algo que eu executo por dinheiro, você sente também, né? Por esse motivo que você receber as pessoas para que elas melhorem o seu dia é muito importante. Eu sempre falo, há uma sorte muito grande em você mudar para cá, continuar na tua profissão por amor e todos os dias fazer aquilo que você ama, porque quando eu fazia cleaner, eu tinha dia que eu tava revoltada. Eu tinha 70 banheiros para limpar, 200 lixos para tirar, e eu ficava assim, meu Deus, eu fazia muito bem, mas eu não fazia o que eu amava. Então assim, havia uma lástima ali, né? Eu ia murmurar daqui, dar uma reclamada dali. Agora, eu não tive esse momento aqui em Dublin pra reclamar do meu trabalho, porque é o que eu amo. E é mais do que fazer a unha. É ter a cada 1 hora e meia, 2 horas, alguém diferente, falando de uma coisa diferente. Eu voltei agora de uma viagem, a gente só fala disso. Mas é de jeito diferente, porque com a Maia eu falo de um jeito, com a Maria eu falo de outro. E eu passo por todo esse processo. A pessoa chega aqui, ela não estava namorando. Aí eu atendo, daqui a pouco ela conhece, eu faço a unha do casamento, eu faço a unha do noivado, eu faço a unha de quando nasce o filho. Aí eu paro de fazer a unha porque o filho nasceu, depois eu volto. Então assim, a manicure, ela participa da vida das clientes
muito mais do que às vezes a pessoa que tá dentro de casa com ela. Porque às vezes você fala pra manicure aquilo que você não vai falar pra quem tá lá na sua casa. E eu acho isso especial pra mim. Eu acho especial. É o seu diferencial. E é o que vocês também podem ter em casa, logo menos. Não ia demorar. E já queria até pedir pra vocês aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Aqui na descrição nós vamos deixar todos os contatos também da Cris, pra vocês seguirem ela lá no Instagram. E também não se esqueça de enviar pra sua amiga, pro seu amigo que é manicure, que é dessa área de estética, né, de beleza, pra que a pessoa possa se inspirar também, né? Pra que ela possa ter coragem, né? Exatamente, muita coragem, né? Porque foi ouvindo você, foi ouvindo Marião, né? Foi ouvindo Pobre, que despertou essa coragem. E despertou a coragem. Porque assim, em Portugal eu tinha um apoio, aqui eu não tinha ninguém. Mas era me passado com tanta convicção, e isso eu sinto, né? Pra quem conhece alguém que trabalha no ramo da estética. Isso eu sinto que as pessoas falam, as pessoas chamam muito pra conversar, quem tem as profissões de CLT e tal. Mas todo dia, né? Eu tenho 2 manicures maravilhosas aqui. Eu conheço mais um monte de manicure maravilhosa que tá dando certo. Cabeleireiros, nail designers, tirando aquelas pessoas, porque eu dou curso também, tô tirando quem tá se formando aqui. Exatamente. Sabe? Então assim, falar da pessoa que tem um business, mas um business que não é muitas vezes colocado em pauta como as profissões, né, nomeadas do Brasil, é muito importante. Exato. É meio que o trabalho do autônomo mesmo, assim. Sim. Que é o que a gente falou lá no início, né? Às vezes, para o pessoal do Brasil, a manicure não é valorizado, né? Não é um trabalho formal. Eu já fui chamada de simples manicure aqui. Como assim, gente? Já atendendo a domicílio, fazendo o pé de uma cliente. Ela falou, porque isso aqui tá ajudando muito a minha vida, estar em Dublin. Eu tô me tornando uma pessoa melhor. Eu, por exemplo, eu jamais falaria com uma simples manicure sobre a minha vida pessoal, como eu tô falando pra você. Porque as pessoas ainda têm na cabeça dela, como ela era formada em enfermagem, ela tem na cabeça dela que eu sou uma simples manicure. Porque eu tinha acabado de chegar do Brasil. Então, assim, as pessoas ainda esperam por um bacharel, por um doutorado, por um mestrado. E hoje você deve estar mais rica do que ela. A gente não fica rica, mas assim... Não pode fica pode ser que eu... Foi pra Maldivas, não fica rica. Mas pode ser que eu tenha a riqueza e a felicidade que você gosta de fazer todo dia pra mim mesma o meu trabalho, alegrando e deixando a pessoa linda, maravilhosa, sentindo feliz. Então, tipo, às vezes a pessoa tem na cabeça dela que ela tem 2, 3 faculdades e que ela é melhor, mas ela ainda tá prestando um serviço que ela nem gostaria, né? Enquanto você tá ali sem o seu... Que eu tenho muitas graduações, é claro que na minha carreira eu estudo muito, né? Então, na minha cabeça, eu ainda tenho a riqueza de não ter um título, né, nomeado como um bacharel, porém eu tenho a riqueza de fazer o que eu amo, sem precisar ficar, nossa, agora eu cheguei aqui, muitas pessoas que têm 2, 3 faculdades, que chega aqui e fica extremamente infeliz, fazendo sempre o que não gosta, porque não consegue converter, às vezes é tanto diploma que não consegue converter. Exato. E aí você pega uma menina que mudou de carreira, a Lana mesmo, tinha uma carreira, hoje ela está extremamente feliz, também com o business dela. Sim. E ela não era nem manicure no Brasil. Mas ela se dedicou ao ponto de... É lindo, é um período muito curto para muito sucesso. Isso é dedicação. Ela não precisou ter um bacharel para botar na parede. Ela só precisou estudar, se dedicar, se aprimorar. Tá lá, tá fazendo sucesso. E tem muitas Cris, Alanas, Kátias, tem Jo Carla, né? Tem muita manicure chegando também agora, já sei de pessoas que estão aqui. Então tem muita gente que tá pra florescer. Exatamente. A gente precisa deixar um like aqui no canal. Exatamente. E mandar esse vídeo pra todo mundo que quer vir também. Exatamente, porque vale muito a pena, né? Hoje em dia você fala que vale a pena. Hoje em dia valeu a pena cada
cada real convertido. Ótimo! E pra finalizarmos aqui, então, deixa um conselho pra galera que quer fazer intercâmbio. Qual é o conselho que você daria? Nossa! A gente pensa, eu até pensei, mas o conselho que eu dou é tenha um planejamento, né? Acima de tudo, analisem muito se é isso que você realmente deseja, se não é só o impulsionamento de rede social. Sim, né? Importante, exato. É muito importante. Hoje tem muitas pessoas que falam a verdade na rede social, mas tem muitas pessoas que atraem um público que não está preparado para estar aqui. Então, assim, tenha planejamento se é isso que você deseja. Porque se é isso que você deseja, vai dar tudo certo. Eu acho que Dublin é uma mãe, né? A gente, quando eu ouvia de vocês, eu ouvia sempre a Ilha da Esmeralda. Faz tempo que eu não escuto isso. Faz um tempinho. A Ilha da Esmeralda, mas acho que depois da pandemia pararam de dizer, porque Dublin virou a mãe de todas, né? Tá parecendo Jesus Cristo e Ave Maria. Tá cheio. Tá cheio. Tá aqui tem lugar pra todo mundo e é só querer. É tudo certo. E pra quem é manicure no Brasil, que, por exemplo, como você começou lá atrás, era de uma comunidade, não tinha nem no pensamento, assim, nem pensava, putz, eu realmente consigo juntar 45 mil, 50 mil reais. O que você dá de conselho para as pessoas que estão começando agora? Eu acho que o tempo, ele é o salvador da pátria, né? Eu tinha o hábito de escrever tudo que eu queria fazer quando eu tinha em torno de 14, 15 anos. Antes mesmo de ter o Pedro Henrique, quando eu voltei agora para buscá-lo, uma prima minha falou assim pra mim: você lembra quando você ficava riscando no caderno? Sonhar, eu acho que é o mais importante. Eu tô aqui não só porque eu trabalhei muito pra vir até aqui. Eu tô aqui porque eu sonhei e eu não desisti. Então, todas as vezes que eu vivo um sonho, eu lembro que eu escrevi ele no passado, que eu anotei. Ainda tem muitos que eu não realizei, mas quando ela me lembrou, eu falei, cara, era aquelas, sabe aquelas caneta Bic? Azul, rosa. Sim. Eu riscava e rabiscava, e quando dava dezembro eu saía fazendo tudo de novo, ponto seguinte, pro outro ano. E teve coisas que eu esperei 20 anos realmente pra fazer. Então eu acho que sonhar pra manicure, pra mãe, pra mulher, pra empreendedora, ou pra quem não sabe ainda o que quer, mas está procurando algo novo pra fazer, sonhar e não desistir. E planejar. Planejar, porque senão não dá certo. Tá até planejando, dá quase que o errado, então planejar é o mais importante. É o importante. Bom, queria primeiramente agradecer você ter recebido a gente aqui no seu espaço. Sim. E eu fico muito feliz, assim, de ver a sua caminhada, de onde você chegou. E eu sei que você vai chegar muito mais longe. Amém. Tenho certeza absoluta disso. E eu queria te agradecer muitíssimo. Obrigada. Você é um amor. Você é maravilhosa. E, galera, é isso. Ficamos por aqui por hoje. E quer se despedir da galera? Muito obrigada. Fiquem por aqui, não deixam de assistir os próximos episódios desse podcast, né? Eu tive esse privilégio, mas com certeza vai vir um monte de gente por aí com muita coisa bacana, com as histórias verdadeiras e reais do que a gente passa aqui e de como a gente conquista o nosso pedacinho de chão. Exatamente. Em Dublin. Então ela tá mostrando tudo. Não perde não. Não ficam por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação e deixar seus comentários aqui. E o Instagram da Cris também vai estar na descrição. Corre lá para segui-la e acompanhar os próximos passos delas aqui na Early. Beijinho. Tchau, beijo, até mais. Tchau, gente.